tudo bem? Esse vídeo aula é a correção dessa lista de exercícios sobre regra de 3 simples, tá? Esses exercícios aqui, do produtor e tal. Então, vamos lá. Correção da lista de regra de 3 simples, professor Jadson. Então, o primeiro exercício. Um produtor rural tem uma produção anual. Essa produção anual é de 18 toneladas de frango. Então, essa aqui. Em um bimestre, esse produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Então, em um ano, ele produz 18 toneladas. Em um bimestre, seria quantas toneladas? Então, para resolver esse problema, ele se enquadra como um de regra de 3 simples. Você primeiro vai construir uma tabela. Então, eu vou colocar tempo e massa. O tempo tem que estar na mesma unidade. Então, um ano é 12 meses, um bimestre é 2 meses, então eu vou colocar o tempo em meses. A massa é em toneladas, então em um ano ele produz 18 toneladas, em um bimestre, em 2 meses eu não sei, é o X da questão. Depois que eu montei a tabela, eu vou classificar ela em grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos pensar, se eu aumentar o tempo, a massa faz o quê? Também aumenta. Então, ou seja, se eu dobrar o tempo, a massa vai o quê? Dobrar. E se eu triplicar o tempo, a massa também vai o quê? Triplicar. Então, se trata de uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional, a gente resolve como? Quando a grandeza for grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, você vai multiplicar o 12 por x, o 18 por 2. Multiplicar cruzado na verdade, é uma lei de proporção. Quando você tem uma proporção, uma igualdade de razão, o produto dos extremos é igual ao produto do meio. Mas a maioria das pessoas fala multiplicar cruzado. Então, vamos multiplicar cruzado. 12 vezes x vai dar quanto? 12x. E 2 vezes 18? 2 vezes 18 vai dar 36. Então, 12x é igual a 2 vezes 18. Depois, 12x é igual a 36. O 12 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. X igual a 36 dividido por 12, x igual a 3. Então, tá aí. Em um bimestre, esse produtor irá produzir 3 toneladas de frango. Observe que de 12 para 12 há uma redução de 1/6. Então, a massa também vai reduzir 1/6. Então, 18 dividido por 6, 3. Então, essa aí é a solução do primeiro exercício. Vamos lá para o próximo. O segundo exercício fala que se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. E agora, se abrir apenas 4 torneiras, qual o tempo que leva para encher esse mesmo tanque? Então, com 6 torneiras, eu encho o tanque com 22 minutos. E com 4 torneiras, quanto tempo que vai levar? Então, primeiro você constrói uma tabela. Então, as grandezas aqui vão ser número de torneiras e tempos em minutos. Que ficou horas, é minutos. Aí. Tempo em minutos. Então, vamos lá. Então, 6 torneiras levou quantos minutos? 22 minutos. E 4 torneiras? X minutos. Então, vamos ver se agora, depois que eu construir a tabela, a gente vai ver se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar o número de torneiras, vai levar mais tempo ou menos tempo para eu encher o tanque? Se eu aumentar o número de torneiras, vai levar menos tempo. Então, se eu dobrar as torneiras, o tempo se reduz pela metade. Se eu triplicar as torneiras, o tempo se reduz pela terça parte. Está aqui. Se aumentarmos o número de torneiras, o tempo diminui. Ou melhor, se o número de torneiras dobra, o tempo cai pela metade. Então, são grandezas o quê?
inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar reto, ou seja, vai ficar 4 vezes x e 6 vezes 22. Então, vamos fazer. Quanto que é 4 vezes x? 4x. E 6 vezes 22? Você vai colocar a resposta de 6 vezes 22. Tem outra técnica sem ser multiplicar reto. É assim, você inverte uma coluna e multiplica cruzado. Então, por exemplo, aqui, eu vou inverter 6 quartos, vai virar 4 sextos, igual a 22 sobre x. Por isso que é grandeza inversamente proporcional. Tive que inverter para ter uma proporção. Aí você vai e multiplica cruzado. Você multiplica 4 por x, 4x. 22 por 6, 6 vezes 22. Dá a mesma coisa. Então, se você quiser, você já multiplica logo reto 4 vezes x, 4x, 6 vezes 22. Ou você inverte uma coluna, igual eu inverti aqui, ó, era 6 quartos, virou 4 sextos, e depois multiplica cruzado. Então, vai ficar 4x igual a 6 vezes 22. 4x igual a 132, porque 6 vezes 22, 132. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou x igual a 33. Então, 4 torneiras levariam, tá lá vario, né? Levariam 33 minutos para encher esse mesmo tanque com água. Então, já foi 2 problemas. Vamos para o terceiro. Levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo levarei? Então, você constrói uma tabela, o tempo em horas e a distância em quilômetros. 2 horas e meia, 2,5, eu faço 15 quilômetros, eu percorro 15 quilômetros. E x horas para percorrer 54 quilômetros. Então, depois que eu construo a tabela, eu vejo se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar o tempo, a distância aumenta ou diminui? Aumenta. Então, se aumenta essa grandeza, se eu dobrar o tempo, a distância dobra, se eu triplicar o tempo, a distância triplica. Então, essa grandeza se trata de duas grandezas, tempo e distância, são grandezas diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, multiplica o cruzado. Então, vai ficar 2,5 vezes 54 e x vezes 15. Então, vai ficar 15 vezes x, 15x. 2,5 vezes 54, vê quanto que dá. Então, vai ficar 135. 15x igual a 135. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo. X igual a 9. Então, tá aí. Vai demorar, para fazer 54 quilômetros, levarei 9 horas para percorrer 54 quilômetros. O quarto exercício. Zezinho pega seu carro de São Paulo a São José do Rio Preto e percorre 160 km por hora em 6 horas. Se ele reduzir a velocidade a 120 km por hora, em quantas horas ele chegará? Então ele faz esse percurso a 160 km por hora e ele demora 6 horas. E se ele reduzir para 120 km por hora, quantas horas ele chegará? Então, vou construir a tabela, a grandeza vai ser velocidade média e tempo. Se eu aumentar a velocidade média, você está fazendo uma viagem, se você aumenta a velocidade do carro, o tempo dessa viagem aumenta ou diminui? Diminui. Então, se eu dobrar a velocidade, o tempo se reduz pela metade. Se eu triplicar a velocidade, o tempo se reduz pela terça parte. Então, se trata de grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Quando é grandeza inversamente proporcional, você multiplica reto. Vai ficar x vezes 120, 120x é igual a 160 vezes 6. Tá aí. Ou, se você não quiser multiplicar reto assim, você inverte uma das colunas, no caso vai ficar 120 sobre 160, é a mesma coisa de 6 sobre x.
Aqui você tem uma proporção, então o produto dos extremos é igual aos produtos do meio. Tá vendo? Chega na mesma resposta. 120 vezes x, 120x. 160 vezes 6, 160 vezes 6. Então já pode fazer assim, ó. Quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado aqui logo. Quando é inversamente proporcional, multiplica reto. Tá? Então, vai dar 120x igual a 960. O 120 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 8. Então, se ele reduzir a velocidade para com 160 km por hora, ele fazia em 6 horas. Se ele reduzir para 120 km por hora, ele vai fazer em 8 horas. Então, outro exercício, regra de 3. Quinto exercício. Para encher um tanque de 10.000 litros leva 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, qual o tempo necessário? Então, se para encher ele todos os 10.000 litros, eu gasto 4 horas. E para encher só 2.500 litros, qual o tempo necessário? Então, constrói a tabela, volume e tempo. 10.000 litros faz em 4 horas. E 2.500 litros vai ser em quantas horas? Se eu aumentar o volume, vai demorar mais tempo ou menos tempo para encher? Mais tempo. Então, se trata de duas grandezas diretamente proporcional, porque se eu dobrar o volume, o tempo dobra, se eu triplicar o volume, o tempo triplica. Quando é grandeza diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então vai ficar 10.000 vezes x, 10.000x. 2.500 vezes 4, 10.000. Então multiplica cruzado, né? Multiplica esse por esse, esse por esse. 10.000 vezes x, 10. Faltou um zero aqui. 10.000x, deixa eu colocar. Corrijo. 10.000x igual a 4 vezes 2.500. Aí ficou 10.000x igual a 10.000. O 10.000 está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar x igual a 1. Então 10.000 litros foi em 4 horas. 2.500 é um quarto de 10.000. Então o tempo se reduz para um quarto também. Então vai dar 1 hora. Então, para encher 2.500, colocar 2.500 litros de água nesse tanque vai demorar 1 hora. Questão 6. Em 15 minutos, consigo descascar 2 quilos de batata. Em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilogramas? Então, vamos lá. O tempo eu vou deixar em minutos. Em 15 minutos, eu consigo descascar 2 quilogramas. Em 1 hora, para ficar igual, tem que ser a mesma unidade aqui, eu vou colocar 60 minutos. Em 60 minutos, quantos quilogramas? X. Se eu aumentar o tempo, eu vou descascar mais batata ou menos batata? Mais batata. Então, se eu dobrar o tempo, teoricamente é o dobro de batata. Se eu triplicar o tempo, eu vou descascar o triplo de batata. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado, que é uma proporção, e multiplicar cruzado é a propriedade quando você tem uma proporção, igualdade de razões, o produto dos extremos é igual ao produto do meio. Então, 15 vezes x, 15x. E 60 vezes 2, 120. Então, vai ficar 15x igual a 120. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x igual a 8. Tá aí. Então, em 1 hora, ele consegue descascar 8 quilos de batata. Então, a questão número 7. A fórmula n igual a 5p mais 28 sobre 4 dá o valor aproximado do número do calçado n em função do comprimento p em centímetros do pé de qualquer pessoa. Então, n é o número do calçado e p é o comprimento em centímetros. Então, a gente já resolveu a letra A. Com a resposta da letra A já dava para fazer a letra B, então eu já mandei resolvido. Mas aí eu vou fazer só o da letra B.
De acordo com a fórmula, o comprimento do pé de quem calça 37 é em centímetros aproximadamente. Então, no lugar desse N é o número, é 37. Aí eu vou descobrir o valor de P. Eu fui até na internet procurar uma tabela, eu achei essa daqui. Nessa tabela fala que a pessoa que calça 37, o pé aproximadamente 24,5 centímetros. Então, essa fórmula dá um valor só aproximado. Então, vamos lá. Então, no lugar de N, como o número da pessoa é 37, eu vou colocar 37. Então, vamos ver. Então, vai ficar 37 é igual a 5P mais 28 sobre 4. Aí, continuando. Como eu cheguei nesse ponto aqui, eu vou multiplicar cruzado, pois sobre 1. Eu poderia ter colocado esse aqui na frente, ficar mais fácil, mas ele já foi. Então, 37 vezes 4, 37 vezes 4, multiplicando cruzado. E 1 vezes 5P, 5P. 1 vezes 28, 28. Então, eu multipliquei 1 por 5P e 1 por 28. Multipliquei cruzado. Então, vamos lá. Quanto que é 37 vezes 4? 148. É igual a 5P mais 28. Esse mais 28, eu posso passar ele para o primeiro membro. Ele vai passar o contrário, vai passar menos. Então, vai ficar 148 menos 28 é igual a 5P. 120 igual a 5P. Então, o 5 está multiplicando, ele passa o quê? O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar P igual a 120 dividido por 5. Quanto que é 120 dividido por 5? 24. Então, o valor bem aproximado da tabela, 24 centímetros. Então, a pessoa que calça 24 centímetros, o número dela é de aproximadamente 37. Ela calça o número 37. Então, era só isso, o exercício. E até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.